Da mesa do pastor 1534. Mais uma vez nós estamos passando a oportunidade de fazer a mesa do pastor a uma outra pessoa, membro da igreja. Dessa vez a irmã Graciete é que trará a reflexão. Graciete é bastante conhecida no âmbito do ministério Servindo como Sou. Ela é a criadora da divisão, de uma das divisões desse ministério, que são os abundantes. Ela já é bastante conhecida com as suas reflexões em nossa igreja e nós vamos ter então essa semana de ter o privilégio de vê-la e ouvi-la. Que Deus a abençoe e abençoe a todos que a ouvirão. Graça e paz, irmãos. Setembro Amarelo. Vamos começar a ouvir muitos assuntos no próximo mês sobre o Setembro Amarelo, que é o mês escolhido para a prevenção do suicídio. Nós vamos iniciar o mês já com muitas campanhas por todos os lugares de profissionais de saúde mental, educadores, falando sobre essa prevenção. O portal da Fiocruz, no dia 20 de fevereiro deste ano, lançou uma matéria falando sobre os dados de uma análise de por volta de 1 milhão de dados de pessoas foram analisadas a respeito do índice de suicídio. E chegaram à conclusão de que, no Brasil, esse índice tem aumentado 3,7% ao ano. E é uma grande preocupação dos profissionais de saúde mental. E o que deve estar acontecendo? É claro que os dias atuais têm nos trazido muitas intempéries, difícil de lidarmos, de absorvermos e conseguirmos administrar com sabedoria e paz. Mas a palavra de Deus, em João 14, Jesus falando no que seria a última ceia com os discípulos, Jesus os orientava quanto ao como eles continuariam sem ele, como Jesus homem, Deus homem na terra. E Jesus os falou, no primeiro versículo do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Assim, nós ouvimos também nos nossos dias atuais. Neste momento, Jesus estava orientando a eles e confortando, trazendo-lhes o que seria um conforto, porque Jesus sabia que estava indo a pé para o Pai. E os discípulos, certamente perdidos na sua humanidade limitada, não entendiam, não compreendiam como que continuariam caminhando sem a presença de Jesus ali. Como eles fariam? Como saberiam? E essa dúvida muitas vezes nos toma nos nossos dias. Muitas vezes nós pensamos como vamos lidar com as situações, como que vamos lidar com o medo, com a ansiedade, com o excesso de preocupação, que não são poucas as preocupações que chegam até nós, seja de cunho familiar, financeiro, do contexto político do nosso país, ou do contexto de saúde pública. Todos nós somos acometidos de muitas preocupações diariamente, acometidos também de repente de uma raiz de incredulidade. Quantas vezes você para aí e fica se perguntando, será que eu ainda sou convertido? Porque talvez você esteja duvidando das promessas de Deus. E o que Jesus deixou para os discípulos é algo que precisamos trazer à nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente diariamente com essa fala de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Jesus ali estava dizendo, não tenham medo. Eu irei para o Pai, mas pedirei a Ele que envie o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador está em mim e em você. O Espírito Consolador está em todo aquele que crê em Jesus como seu suficiente Salvador. E esse Espírito é aquele que pode renovar a sua mente, tirar você dos contextos caóticos, quando a sua mente está atribulada, tomada pela escassez de possíveis soluções. Talvez seja esse o seu caso hoje. E a palavra de Deus vem nos trazer a promessa de que Ele jamais nos abandonará. Não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo, não importa qual seja a dificuldade. Jesus disse aos discípulos e diz a nós também, não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Ele está conosco, o Espírito de Deus está conosco, Ele está em nós. E Ele pode nos capacitar acerca de todas as coisas. Jesus também disse aos discípulos, deixo-vos a paz, e a minha paz a dou e não a dou como o mundo a dá. E talvez a autossuficiência humana tenha trazido essa
esse aumento da possibilidade de uma situação de suicídio. Porque o ser humano tem cada vez mais exercido sobre o seu próprio entendimento, quando a palavra de Deus também diz para você não agir com o seu próprio entendimento. Busquemos ao Senhor, nos coloquemos diante dele, diante das nossas situações difíceis. Ore ao Senhor, peça a Ele que lhe dê forças, que renove a sua fé. Não deixe de ter a sua comunhão, porque os dias não ficarão mais fáceis. Mas não devemos ter medo, porque o Senhor está conosco. E Ele vai nos dar os recursos que necessitamos para vencer a cada momento da nossa vida. Lembre de Jesus falando aos seus discípulos, trazendo-lhes a segurança e prometendo que jamais estariam sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus estará conosco para sempre. E nós somos filhos e filhas de Deus, temos o Espírito de Deus e conseguiremos vencer cada tribulação. A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Lembra da palavra quando ela diz: guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não se deixe tomar pelas notícias ruins, não fique atribulado, temendo ao que pode lhe acontecer. Creia que o Senhor já está contigo e continuará, não importa qual seja a tempestade. Ele está contigo e Ele faz as águas se acalmarem. E Ele vai fazer com que você caminhe sobre as águas e você vai perceber a sua santa presença. Através do Espírito Santo de Deus, você será capaz de vencer e será mais do que vencedor. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir em suas necessidades e que você tenha o desejo de estar conectado com o céu por meio da palavra do Senhor. Assim como Paulo disse, no que pensar, pense nas coisas do alto, no que dá louvor. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Não se deixe tomar pelas coisas do mundo. Renove-se, transforme-se em Cristo e sempre por meio da sua palavra. Obedeçamos a Deus em tudo e Ele nos garantirá a paz que excede o entendimento humano, como está em Filipenses. Que Deus nos abençoe.